Estamos aqui mais uma vez reunidos para bater um papo bacana sobre rock and roll, sempre falando de um disco emblemático que fez parte da história do rock. E hoje eu peguei para a gente conversar um pouquinho sobre esse disco aqui, With a Little Help from My Friends, primeiro disco do Joe Cocker, 1969. 1969 a gente sabe que foi um dos anos divisores das águas aí pro rock and roll. O ano do festival de Woodstock, o ano do lançamento do Led Zeppelin, dos Stooges, o ano que os Beatles atravessaram a rua imortalizando a capa do disco, é um marco da década de 60, finalizando ali a década de 60, com toda a sua influência que tem até hoje aí na história do rock. Esse disco aqui certamente é um dos discos mais influentes da história dessa geração de Woodstock, da geração dos anos 60. Primeiro disco de Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, um clássico imortalizado pelos Beatles, né, no Sgt. Pepper's, pela voz e interpretação impecável de Ringo Starr, mas é interessante como ele pegou essa música e fez um arranjo totalmente diferente, bem adaptado já para aquela juventude mais voltada para o movimento da paz e amor, enfim, com guitarras distorcidas, uns solos de teclados Moog, enfim, sintetizadores, uma coisa muito legal, inovando aqui também, com toda a inovação que os Beatles trouxeram aí depois de Sgt. Pepper's. Certamente Joe Cocker era um cara muito antenado aí nas mudanças que o rock estava trazendo e fez uma excelente, uma brilhante interpretação para essa música. O disco começa com Feeling Alright, um clássico do Joe Cocker até hoje, primeira música aqui do primeiro lado A, primeira música que ele gravou, acompanhou ele pro lado pela carreira toda. Uma música do Traffic, do Dave Mason, mas ela ficou mais conhecida na voz do Joe Cocker. O Grand Funk também gravou no disco Survivor, essa é uma versão muito legal dessa música. Mas se a gente lembrar de Feeling Alright, certamente a gente vai lembrar de Joe Cocker. Segunda faixa do disco aqui, Bye Bye Blackbird, um clássico do blues, do soul, uma interpretação lindíssima. Olha, tem um solo de guitarra aqui maravilhoso. Eu vou falar sobre a formação da banda aqui, que é um outro detalhe à parte aqui que merece destaque. Inclusive, a gente vê como é que um cara que estava se lançando no mercado já tinha tanta influência que músicos tão importantes do rock fizeram parte da gravação desse disco aqui. Destaque aqui também para o lado A, Just Like a Woman, uma versão maravilhosa de uma música do Bob Dylan, do disco Blonde on Blonde de 66. Interessante como ele pegava músicas que tinham sido acabadas de lançar, ou lançadas há 1 ano, 2 anos, e fazia uma interpretação totalmente diferente. As performances ao vivo do Joe Cocker também merecem destaque. A gente sabe que ele interpretava as músicas, né? Ele incorporava, ele dançava conforme a música literalmente, né? Ele tocava uma guitarra invisível, ele gesticulava, aquilo entrava realmente, a gente via que a música estava saindo ali do coração mesmo do artista, né? Destaques aqui do disco Do Still Figure in Your Life, uma versão maravilhosa, abrindo o lado 2 aqui. Estou falando só dos destaques para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a parte de música, sobre a parte de produção, que é muito bacana também, né? Don't Let Me Be Misunderstood, uma música que ficou imortalizada pelos Animals em 65, mas ele fez uma versão aqui, na minha opinião, versão definitiva dessa música aqui, uma introdução diferente da música, ficou muito bacana mesmo, né? With a Little Help from My Friends não tem nem o que falar. A gente assiste o festival de Woodstock, a performance dele é muito marcante. Talvez um dos momentos mais marcantes do festival de Woodstock foi a performance de With a Little Help from My Friends com o Joe Cocker. O festival foi em agosto, esse disco lançou em maio, então era muito recente o lançamento do disco. Fecha o disco aqui com I Shall Be Released, outro clássico do Bob Dylan, gravado pelo The Band também, mas a interpretação do Joe Cocker realmente merece destaque aqui. O disco é maravilhoso, tá? A banda aqui, é o que eu falei. Aliás, a foto da capa aqui é muito expressiva, né? Uma foto aqui que pegou o calor de uma apresentação ao vivo, certamente o Joe Cocker ali incorporando a música, o cara tá aqui suado, gritando na música, é muito legal mesmo, ficou muito bacana. Créditos da foto aqui, vamos ver quem foi que tirou essa foto aqui. Martin Keeley, deve ser algum fotógrafo especializado aí em shows, enfim, muito legal. A banda aqui merece um destaque aqui, sem dúvida, um diferencial. Então a gente tem aqui, olha, nas guitarras, Jimmy Page, do Led Zeppelin, tá? E Henry McCulloch aqui. Henry McCulloch, ele gravou os discos do Wings, né, de 72, Red Rose Speedway,
A guitarra de Live and Let Die é com ele também. Ele ficou em 72, 73 acompanhando os Wings. Depois foi membro do Spook Tooth também, enfim. E Jimmy Page dispensa apresentações. E olha que legal, nessa época aqui, ele estava lançando o disco Led Zeppelin 1. Né? Então, nas gravações do 2, já era um músico proeminente de estúdio, não resta a menor dúvida. Steve Winwood, do Traffic, aqui, comandando os teclados, a parte de órgão. Chris Staton acompanhou o Joe Cocker até o final da sua vida, né? E shows que imortalizaram aí a presença do Joe Cocker. Chris Staton acompanhou Eric Clapton também, enfim. Mas o disco merece destaque aqui, sem dúvida, tá? Um exemplo aqui de disco muito bem feito, de lançamento, disco novo de 69, lançamento do artista, tá? Essa versão aqui é uma versão capa sanduíche ainda, a gente vê aqui esses detalhezinhos, né? Plastificados, uma edição nacional muito boa, diga-se de passagem. Esse disco está impecável. O selo da IM Records aqui, né? Uma versão bem legal, muito bem conservada, edição em mono aqui, né? Os discos do Brasil nessa época, a maioria deles eram lançados em mono, justamente para trocar na rádio, rádios AM, não tinha corte de divisão de canais, e os discos em mono eles faziam realmente uma diferença aqui na parte de reprodução. Tá? Logo na sequência ele lançou um segundo disco só chamado Joe Cocker, onde ele colocou ali a versão maravilhosa de Something de George Harrison e She Came Through the Bathroom Window também, ambas do Abbey Road, que tinham acabado de ser lançadas em setembro. Em dezembro ele já fez uma versão dele para música, com muito soul, com muita alma realmente nas versões dele, né? Isso tudo ficou registrado numa turnê de 1970-71 chamada Mad Dogs Englishmen, saiu até em DVD isso aqui. Isso aqui retrata toda essa maluquice que o Joe Cocker fazia na sua turnê. É uma turnê americana do Joe Cocker, então tem apresentações em rádio, tem shows, a banda nos hotéis, envolvimento com polícias, envolvimento com drogas, tudo que era muito comum na época, né? Mas eu acho que esses três Joe Cocker, infelizmente o segundo disco dele eu não tenho aqui pra gente mostrar, mas é fácil de vocês virem na internet, pesquisarem, enfim, é realmente excelente. Mas esse primeiro aqui, With a Little Help from My Friends, ficou imortalizado, uma capa aqui muito legal, muito bacana, tá? Para quem quiser se interessar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais sobre Joe Cocker, foi lançado em 95, essa caixa aqui, esse box, ele chama The Long Voyage Home, tá? É muito legal, são 4 CDs, ó, um box aqui com 4 CDs, um book com todo o detalhamento das músicas. Esse primeiro disco é tão importante que ele tem praticamente inteiro aqui nessa coletânea. Aqui não deixa de ser uma coletânea com 4 CDs muito bem elaborada, um material de primeiríssima, remasterizado. Né? Ele tem um single ainda anterior a isso aqui, de 67, I Cry Instead, dos Beatles também, e dos Precious Words. Depois já entra essa parte aqui da gravação do primeiro, do segundo disco e do Mad Dogs aqui também, que é fantástico. Durante a década de 70, Joe Cocker ainda levou uma carreira muito bem estável, com discos excelentes. Ele ficou um pouquinho, começou a ter complicações em função do álcool, enfim, mas realmente o material é de primeiríssima. A década de 80, o excelente Unchain My Heart, colocou novamente Joe Cocker nas paradas aí de sucesso, enfim. E em 86, You Can Leave Your Head On, por exemplo, né, da 9 Semanas e Meia de Amor, imortalizou aí com mais uma versão aí, que vai ficar para a história aí do Joe Cocker, certamente na história do rock, né? Esse box aqui é muito legal, ele fecha aqui com With a Little Help from My Friends, a apresentação dele de 25, comemoração dos 25 anos de Woodstock, né? Então ele fechou aqui esse disco aqui com essa apresentação, uma foto muito legal aqui do Joe Cocker no Woodstock 94, enfim. A carreira do Joe Cocker é brilhante, tá? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre um excelente ícone do rock and roll, infelizmente já falecido, pode procurar os discos do Joe Cocker, certamente você vai ter muita curtição. Eu recomendo esse disco aqui, With a Little Help from My Friends, primeirão do Joe Cocker, 69. No Brasil saiu em 70, tinha um delayzinho aí de lançamento de discos, mas não vai comprometer em nada aí, né? A grandiosidade desse disco aqui do Joe Cocker, tá bom? Fica aqui, ó, With a Little Help from My Friends. Vamos botar a cara do Joe Cocker aqui, ó,
gritando aqui With a Little Help from My Friends, imortalizando aí esse disco na história do rock and roll. Tá bom? Fica a minha dica aqui, agradeço aos likes que vocês têm dado, participe do Facebook dando sua opinião sobre o disco do Joe Cocker, dando opiniões de discos que vocês gostariam que a gente estivesse apresentando aqui, né? Certamente isso vai engrandecer muito mais essa nossa paixão pelo rock, essa nossa paixão pelos discos, né? É muito legal aqui, olha, vim aqui marcando, olha, disco é cultura, e realmente disco é cultura, cultura do vinil, cultura do CD, cultura do formato físico, tem que se perpetuar, tá bom? Não vamos deixar isso aqui jamais se perder, e vamos estar sempre juntos aqui conversando sobre o rock and roll. Um grande abraço para todos, e a gente se vê em breve. Obrigado!